198. Viver em outro mundo. Capítulo 1091. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zawai sentou perto da janela e olhou para fora. Ele não sabia quando o navio partiu, ele simplesmente não sentiu-se movendo. Ele não pôde deixar de elogiar a tecnologia deste mundo. Depois de olhar pela janela por um tempo, se afastou e olhou para seu quarto antes de tirar um pequeno dispositivo. O dispositivo era um dispositivo anti-monitoramento que Ki tinha feito para ele. Era a tecnologia anti-vigilância mais avançada no campo máquina. Contanto que uma sala tivesse dispositivo de monitoramento, esse dispositivo imediatamente emitiria um alarme antes de enviar sinais eletromagnéticos que fazem o dispositivo de monitoramento não funcionar. No campo máquina, havia duas maneiras de monitorar uma pessoa. O primeiro método era através de dispositivos de monitoramento. Haviam vários tipos de dispositivos de monitoramento no campo máquina. O mesmo era verdade para dispositivos anti-monitoramento. Mas comparado aos dispositivos de monitoramento, os anti-monitoramento eram mais fáceis de fazer. Dispositivos anti-monitoramento foram engenhosamente fabricados. Contanto que emitissem suas ondas eletromagnéticas, eles certamente perturbariam qualquer dispositivo de monitoramento na vizinhança. Dessa maneira, a pessoa que estabeleceu o dispositivo de monitoramento não seria capaz de receber nada. Além dos dispositivos de monitoramento, o outro método usado para espionar outras pessoas era através de magia. Esse método era difícil de se proteger. A magia de monitoramento geralmente era muito secreta e difícil de detectar. Porém, Zawai não estava com medo da magia de monitoramento. A sua força espiritual era muito formidável. E com a existência do espaço, monitorá-lo usando magia era quase impossível. Por causa disso, Zawai só precisava se preocupar com dispositivos de monitoramento por enquanto. Vendo que não havia dispositivo de monitoramento dentro do seu quarto, Zawai começou a sentir alívio. Sua figura imediatamente piscou e ele retornou ao seu quarto na academia. Laura e as meninas também estavam lá, esperando por Zawai para lhes trazer informação. Quando viram Zawai sair do espaço, as meninas não puderam deixar de encarar. Então Laura se adiantou e disse: "Irmão Ai, por que você usou o espaço para voltar? Você já vai começar seu teste." "Que tipo de teste é?" Zawai sorriu amargamente e disse: "Meu teste desta vez parece ser matar fantasmas maliciosos em um planeta chamado Tiro. Não vou ficar na academia, vocês podem vir comigo ao navio." Assim que ouviram Zawai, Laura e as meninas ficaram animadas antes de seguir Zawai para dentro e depois fora do espaço. Zawai também levou o robô que Ki fez para ele. Zawai chamou esse robô de número 9. Levando Laura e as meninas, bem como o número 9 ao navio, fez o quarto de Zawai parecer lotado. Porém, eles só ficaram um pouco antes de retornar ao espaço. De qualquer forma, se alguém viesse procurar por ele, não seria muito tarde para ele voltar. Após retornar ao espaço, Zawai soltou um longo suspiro antes de ir à fonte termal tomar um bom banho. Quando retornou à sala de estar, Meg já tinha preparado uma refeição deliciosa para ele. Zawai não entrou no espaço recentemente, pois precisava se adaptar ao ambiente externo. Agora que tinha retornado ao espaço, ele finalmente pôde relaxar. Depois de comer, Zawai voltou a condensar formações mágicas do lado. Enquanto isso, as meninas estavam navegando na internet. Não havia nada de errado com o espaço. As meninas apenas preferiam ficar ao lado de Zawai. Elas passaram a maior parte do tempo indo ao quarto de Zawai para acompanhá-lo. Zawai também entendeu seus sentimentos. Portanto, ele as acompanharia enquanto condensava suas formações mágicas. Ele pode passar mais tempo com as meninas já que agora tem mais controle sobre sua força espiritual. Atualmente, Zawai já tinha condensado quase 100.000 formações mágicas. Ele também tinha conseguido reunir várias centenas de combinações de formações mágicas. Essas combinações tinham sido fornecidas pelo scanner. A combinação menos poderosa que tinha composto de 5 camadas enquanto a mais poderosa era na verdade uma de 100 camadas. 100 formações em camadas era um símbolo para os magos de quarto nível.
Havia apenas uma pequena quantidade de pessoas que haviam alcançado este estágio no campo máquina. Se as pessoas ficassem cientes de que Zhao Ai, que ainda precisava se graduar da academia, poderia usar uma formação de 100 camadas, certamente morreriam de choque. No entanto, querer usar o scanner para analisar as formações com mais camadas seria impossível. Isso acontecia porque o scanner universal ainda estava no nível 1. O máximo que conseguia era 100 camadas. Zhao Ai também acessou a net para olhar quão forte as formações de 100 camadas eram. Pegue uma pequena bola de fogo como exemplo, por si só, era uma magia fraca. Mesmo que Zhao Ai alcançasse o seu nível atual, sua bola de fogo ainda não era forte. No máximo, a bola de fogo seria tão forte quanto uma granada antitanque. No entanto, depois de passar por uma formação de 100 camadas, seu poder seria similar a um míssil. Matar várias centenas de pessoas com ela não seria um problema. O problema atual de Zhao Ai neste momento era como atualizar o scanner. Somente quando o scanner fosse atualizado que sua força seria aumentada. Mas enquanto estava preocupado sobre isso, Zhao Ai descobriu algo. Sua força espiritual era apenas suficiente para usar uma formação de 100 camadas. Se ele usasse algo além disso, sua força espiritual ficaria extremamente estressada. Por causa disso, não havia motivo para se preocupar sobre atualizar o scanner. Mesmo que o scanner pudesse analisar formações mais poderosas, Zhao Ai ainda não seria capaz de usá-las. Embora o corpo de Zhao Ai estivesse sendo melhorado constantemente pela arte Yang das infinitas transformações estelares, ainda não era o bastante para usar magia com mais camadas. É claro, Zhao Ai não ficaria ocioso por causa disso. Além de condensar formações e tentar compilar formações combinadas, Zhao Ai também fez outra coisa. Ele estava olhando para como os guerreiros no campo máquina lutam. No campo máquina, o método de combate dos guerreiros era muito simples. Eles apenas precisavam aumentar a energia dentro de seu corpo e então seus grupos lhes forneceriam armas correspondentes. Porém, essas armas foram especialmente feitas no campo máquina para conter formações mágicas. Essas formações deixavam a energia dentro do corpo do guerreiro se concentrar para que pudessem disparar para fora. Os guerreiros nos reinos inferiores usariam sua energia para revestir suas armas, tornando-as mais afiadas. Por outro lado, os guerreiros no campo máquina podem na verdade enviar seu ki de espada para fora, fornecendo-lhes ataques de longa distância. Além disso, o ki de espada que foi disparado seria apoiado pela formação dentro da arma, aumentando seu poder de ataque. Mas no final, quão longe o ki de espada viajaria ainda dependia da força do usuário. Foi dito que uma vez houve um guerreiro lendário no campo máquina que usou seu ki de espada para abater seus inimigos em todas as direções sem impedimento. Embora essa lenda possa ser falsa, Zhao Ai ainda a encarou com cautela. Ele já tinha descoberto algumas formações mágicas usadas para inscrever nas armas. Depois de passar pelo scanner e então combiná-las em uma formação de 100 camadas, Zhao Ai escreveu no seu cajado. Essa seria outra de suas cartas no futuro. Zhao Ai também conduziu testes dentro do espaço. Ele usou seu cajado e a transformou em uma espada para disparar o ki de espada na distância. Seu ki de espada alcançou 10.000 metros, que era igual a um guerreiro de 4º nível. Depois de testar ambos os caminhos, Zhao Ai pôde confirmar que sua força realmente estava no 4º nível. Os seres mais fortes no campo máquina estavam próximos do 8º nível. Estando apenas no 4º nível, Zhao Ai ainda ficou aquém. No entanto, se as pessoas do campo máquina soubessem que Zhao Ai tinha força de 4º nível, certamente ficariam surpresos. Isso se deve porque, geralmente, ascendentes dos reinos inferiores no máximo alcançariam o 2º nível após se graduar. Havia uma minoria que alcançaria o 3º nível, mas nunca o 4º nível. Zhao Ai estava condensando formações mágicas sem parar dentro do espaço. Ele também estava se familiarizando com organizar formações em camadas. Embora agora possa usar formações de 100 camadas em quase um piscar, ele ainda precisava praticar por um longo tempo. Ser capaz de usar formações em camadas não era um indicador direto da força de uma pessoa. Formações em camadas eram como armas, algumas eram como lanças, algumas como escudos. Contanto que a pessoa pratique ao ponto onde sabiam a maneira mais apropriada de usar formações, apenas então eles efetivamente compreenderiam seu poder. Neste ponto, o programa diário de Zhao Ai foi organizado. Além de comer e dormir,
Ele passou a maior parte do seu dia praticando suas formações em camadas enquanto também praticava lançar seu ki de espada. Zhao Ai tinha acabado de descobrir por que a esgrima no campo máquina era tão forte. Era porque ele poderia prender um pouco da sua força espiritual no ki quando fosse lançado. Isso lhe permitia fazer o ki de espada mudar de direção. Essa habilidade era nova para Zhao Ai, então precisava digeri-la para usar com eficácia. Zhao Ai sabia bem que essas coisas seriam a base de sua sobrevivência no campo máquina. Embora pareça que as meninas estavam navegando na internet sem pressa, Zhao Ai sabia que elas estavam procurando informações. Elas estavam procurando por coisas relacionadas ao reino do cultivo, bem como quaisquer métodos que pudessem tornar os mortos-vivos mais fortes. Mesmo que houvesse muita informação que eram mantidas confidenciais no campo máquina, a informação que era pública já era o bastante para Zhao Ai e os outros usarem. Informação sobre teoria mágica, formações mágicas, alquimia, e outras disciplinas definitivamente eram úteis. Isso era especialmente verdade para a alquimia. Embora guerreiros ainda tivessem suas armas no campo máquina, cajados mágicos dos reinos inferiores e poções mágicas eram inúteis para os magos. Porém, os magos ainda tinham suas armas. A primeira dessas armas eram os cajados mágicos. A teoria mágica era diferente das formações mágicas dos reinos inferiores. De acordo com a sua força espiritual, os magos no campo máquina eram capazes de inscrever um número de formações mágicas em seus cajados. Viver em outro mundo. Capítulo 1092. Inscrever as formações mágicas em seus cajados deixava os magos livres para usar a técnica formação de condensação do vazio. Dessa maneira, poderiam lançar feitiços mágicos instantaneamente, fortalecendo a habilidade de combate de um mago. Porém, quanto mais formações mágicas inscreverem em seus cajados, mais força espiritual seria necessária. Portanto, o número de formações mágicas que um mago poderia gravar era limitado à sua própria força. Se inscrevessem demais, não seriam capazes de lançar. Seu cajado mágico queimaria e viraria lixo inútil. Essa também era a diferença entre usar cajados e usar a técnica formação de condensação do vazio. As formações mágicas dos cajados exigiam força espiritual para começar. Por outro lado, as formações usando a técnica formação condensação do vazio já eram condensadas usando força espiritual. Por causa disso, não havia necessidade de começar com a força espiritual. Além dos cajados mágicos, também havia poções mágicas. As poções mágicas tinham muito mais usos no campo máquina que nos reinos inferiores. Nos reinos inferiores, as poções mágicas geralmente curavam feridas ou melhoravam o cultivo. Mas no campo máquina, a poção mágica mais popular podia restaurar a força espiritual da pessoa com mais rapidez. Era normal os magos ficarem sem força espiritual durante uma luta. E uma vez que sua força espiritual acaba, não seriam capazes de lançar as formações mágicas, colocando-os em uma posição perigosa. Ter poções mágicas que podem restaurar uma quantidade de força espiritual aumenta muito as capacidades dos magos no campo máquina. Isso permitia aos magos terem mais chances para sobreviver. Para alguém que focava em seu trabalho, 3 dias passaram voando. Nesses 3 dias, além de ter sua refeição dentro de seu quarto, ele praticaria e descansaria dentro do espaço. No terceiro dia, Zhao Ai deixou o espaço e passou o tempo todo dentro do seu quarto. Ele estava com medo de que Margarete procurasse por ele. Portanto, decidiu esperar por ela dentro do seu quarto. Embora tenha saído do espaço, Zhao Ai ainda continua a condensar formações mágicas sem parar. Ele agora poderia condensar mais de 10.000 formações ao mesmo tempo. Depois de algum tempo, enquanto Zhao Ai estava condensando formações, 2 leves batidas foram ouvidas na porta. Zhao Ai imediatamente se levantou e abriu a porta para ver Margarete do outro lado. Margarete olhou para Zhao Ai e disse: "Venha comigo para o salão. Estamos prestes a chegar no nosso destino." Zhao Ai assentiu, então seguiu atrás de Margarete. Normalmente, as pessoas não poderiam entrar na sala de comando do navio. É claro, Zhao Ai não estava ciente desta regra já que ficou dentro do quarto o tempo todo. Mas desde que pôde monitorar o navio do espaço, foi capaz de descobrir que o status de Margarete não era comum. Até mesmo o comandante do navio era muito respeitoso com ela. Enquanto isso, Margarete estava pensando que Zhao Ai não era só um gênio e uma pessoa esperta, mas também era muito paciente. Por 3 dias,
Ele foi capaz de ficar dentro de seu quarto sem sair. Por causa disso, Margaret começou a favorecer Zhao. Pelo que Margaret tinha experienciado, a maioria das pessoas ficariam agitadas após entrar no navio pela primeira vez. Por outro lado, Zhao não teve tanta inquietação. Ele nem mesmo parecia estar curioso e apenas ficou dentro de seu quarto. Tal poder de vontade fez Margaret olhar para Zhao com uma luz favorável. Os dois rapidamente chegaram na sala de comando do navio. A sala não era muito grande, tinha apenas cerca de 100 metros quadrados. Havia quase uma dezena de pessoas dentro operando o navio. No entanto, essas pessoas não pareciam ocupadas. A maioria deles tinham copos de chá em suas mãos enquanto conversavam entre si. No meio do salão estava uma mesa com algumas cadeiras. Sentado atrás da mesa estava um homem com cerca de 40 anos. Ele tinha uma aparência arrumada e também segurava um copo de chá na mão. Enquanto isso, exibido na mesa estava a vista do exterior do navio. Um planeta estava ficando cada vez maior na exibição, mostrando que o navio estava ficando mais perto. Esse homem era o comandante do navio. Vendo os dois chegarem, o comandante rapidamente se levantou e cumprimentou Margaret, instrutora Margaret. Margaret assentiu, então fez um gesto na direção de Zhao e disse: "Este é o Zhao. Zhao, este é o comandante do navio, Kirk." Zhao fez uma saudação a Kirk, o último fez o mesmo. Durante essa troca, as outras pessoas dentro do navio estavam olhando para Zhao com curiosidade. Zhao não se importou muito com a curiosidade deles. Entre todos aqui, apenas Margaret e ele tinham roupas de mago, mostrando que ela era uma instrutora da academia e ele era um estudante. Portanto, não seria estranho se essas pessoas estivessem curiosas sobre ele. Margaret chegou na mesa do comandante e olhou para o planeta que estava ficando cada vez mais perto. O planeta era preto e amarelo. Zhao soube que essa parte preta era na verdade os oceanos do planeta. Ao invés de ser azul, as águas do planeta eram na verdade pretas. Por outro lado, suas terras eram amarelas. Espalhadas por essas terras amarelas estavam ervas daninhas. Além disso, não havia água potável neste planeta, tornando-o inóspito. O motivo principal pelos humanos escolherem desenvolver esse planeta era porque tinha algo que eles precisavam: mitril. Esse mitril era diferente do mitril encontrado nos reinos inferiores. Nos reinos inferiores, mitril era apenas um metal com propriedades mágicas. Os magos não fariam uso deles necessariamente. Mas no campo máquina, mitril não era algo usado só pelos magos, era algo que eles não podiam se separar. No campo máquina, mitril era um material com alta condutividade. Fosse em magia ou que de batalha, ambos precisavam de materiais com boa condutividade para suas armas. Portanto, tanto cajados mágicos e armas não podiam ser feitas sem mitril. No começo, o planeta Tiro só tinha mineiros operando em suas minas. Eles viviam dentro de túneis e raramente ficavam acima do solo. Isso porque o planeta tinha muitas bestas mágicas poderosas. Além disso, as plantas e até a água do planeta eram tóxicas. Essas bestas comiam e bebiam essas coisas enquanto cresciam, tornando-as venenosas. Contanto que cortassem sua pele, você basicamente perdeu sua vida. Posteriormente, os grandes poderes do campo máquina decidiram desenvolver o planeta, estabelecendo residências permanentes. Nessas residências havia sistemas de filtração de água, bem como instalações de fabricação de alimentos. Embora essas residências ainda estavam dentro dos túneis, eles gradualmente formaram cidades subterrâneas. A maioria das pessoas dentro dessas residências ainda eram mineradores, mas suas famílias também viviam no planeta. Neste momento, além de sua indústria de minério, o planeta Tiro também tinha um setor de turismo especial. Eles deixavam que turistas explorassem as minas e se hospedassem em hotéis túneis especialmente feitos. Havia também serviços que permitiam às pessoas viajarem de forma segura acima do chão para matar as bestas venenosas locais. O planeta Tiro não era propriedade de nenhuma das três grandes forças. Embora aquelas forças quisessem engolir o planeta, por causa dos outros dois, ninguém foi capaz de ter sucesso. No final, concederam ao planeta Tiro sua independência própria. O planeta negociaria seus minérios por moedas máquina e outros suprimentos dos três poderes. Embora o trabalho fosse difícil, os mineradores podiam ganhar muito. Não seria estranho para um minerador ficar rico depois de trabalhar aqui por mais de 10 anos.
Embora os túneis do planeta Tiro fossem seguros, as áreas onde os mineradores trabalhavam não eram. O subterrâneo tinha bestas venenosas, bem como fantasmas maliciosos. Mas como sua população era pequena, e a densidade de que espiritual era pequena, não valeria a pena se um exército ficasse aqui o tempo todo. Portanto, as tarefas de erradicar esse perigo foi entregue às academias. Essa informação não era algo que Zhao Ai procurou. Ao invés disso, foi Laura e as meninas que descobriram. Zhao Ai não estava muito preocupado com essa missão. Como a densidade do que espiritual não era forte, seria impossível para criaturas poderosas emergirem deste lugar. Embora o navio parecesse lento, estava na verdade se aproximando do planeta bem rápido. Mas conforme se aproximava mais da atmosfera do planeta, o navio começou a diminuir. Assim que entraram no planeta Tiro, Zhao Ai não pôde deixar de encarar. O local era realmente desolado. Havia um número sem fim de rochas amarelas até onde os olhos podiam ver. Crescendo nas rachaduras entre o chão e as rochas estavam gramas e arbustos. Essas plantas eram similarmente das cores das rochas, amareladas. Era possível ver bestas vagando na superfície ou lutando por comida com frequência. Zhao Ai não conseguia ver a sombra da civilização humana. Neste momento, o navio espacial desceu em uma enorme cratera. Era de pelo menos 1 quilômetro de largura e estava muito escuro para ser capaz de ver o que havia dentro. O navio desceu lentamente. Sua velocidade ficou cada vez mais lenta e em cerca de 10 minutos, Zhao Ai descobriu uma luz de bip. Então um funcionário se virou para Kirk e disse: Capitão, um pedido de comunicação. Kirk assentiu e disse: Aceite. Então o membro da equipe assentiu antes de tocar no desktop. Logo, a imagem de uma pessoa de cerca de 30 anos de idade apareceu. Ele parecia refinado quando se curvou e disse: Bem-vindo, amigos da Academia Ascender. Sou o mestre da estação do Porto Espacial do planeta Tiro. Por favor, sigam as luzes enquanto aterrissam seu navio no porto número 5. Obrigado de antemão pela cooperação. Kirk fez uma saudação e disse: Obrigado, mestre da estação. Então a imagem desapareceu. Pouco depois disso, luzes apareceram mostrando sinais para levar o navio até seu ponto de aterrissagem. Depois que o navio aterrissou com sucesso, Margaret levou Zhao Ai para a saída do navio. Por outro lado, os funcionários do navio ficaram. Eles ainda precisavam resolver as coisas no navio antes que pudessem partir. Quando Margaret levou Zhao Ai para fora do navio, alguém já estava aguardando por eles do lado de fora. Ele era um idoso com cabelo e barba branca. Surpreendentemente, essa pessoa estava usando roupas de mago. Depois de ver Margaret e Zhao Ai, o velho imediatamente se curvou e disse: Instrutora Margaret, bem-vinda. Por favor, siga-me. Margaret retornou o cumprimento e disse: Senhor sim é muito educado. Então os três prosseguiram em direção ao carro próximo. O carro era muito grande. Tinha 4 fileiras de assentos. Margaret e Sim estavam na segunda fileira enquanto Zhao Ai estava sentado sozinho na terceira. O veículo também tinha chá para seus passageiros. Depois de entrar, Sim ofereceu um copo a Margaret e Zhao Ai. Então abriu a boca e disse: Para a recepção da academia. Zhao Ai sabia que aquelas palavras foram ditas para o motorista computador no carro. Assim que a voz de Sim foi ouvida, o carro imediatamente começou a se mover. Neste momento, Sim se virou para Margaret e disse: Instrutora Margaret, me desculpe pelo problema. Este é o único estudante que fará o julgamento. Margaret colocou seu copo próximo à sua cadeira e então assentiu: Sim, desta vez, apenas Zhao Ai participará do exame. Além da nossa academia, quem mais está aqui? Sim abaixou sua cabeça quando respondeu: Além da sua academia, também tem a academia da família Adam, bem como a academia Wilde. Ao todo, trouxeram 10 pessoas para o julgamento. A família Adam trouxe 6 pessoas enquanto a academia Will trouxe 4. Após ouvir os nomes dessas duas academias, Margaret não pôde deixar de franzir as sobrancelhas. Ela não disse nada e apenas assentiu. Neste momento, o carro parou. A caverna na frente deles tinha 10 camadas ao todo. Parecia com um edifício de 10 andares, mas ao invés de andares eram feitos de buracos. Além da entrada e saída, bem como as janelas de vidro, a caverna toda era feita de pedra. Era um espaço de quase 1000 metros quadrados. Já havia vários carros estacionados dentro. Saindo do veículo, Zhao Ai não pôde deixar de inspecionar as redondezas.
O local estava muito animado, completamente atípico de um túnel de mineração. Tinha mais de 200 metros de altura. No seu teto estavam formações mágicas que forneciam luz. Além das colunas, os outros locais eram onde as pessoas viviam. Havia também carros voadores indo e vindo. A rua estava cheia de tráfego. Os letreiros de neon nas lojas adicionavam vivacidade ao local. Se não fosse um túnel de mineração, não teria sido diferente de uma cidade. Mas como era um túnel de mineração, em vez de edifícios, as pessoas cavavam buracos. Por causa disso, o local emitia uma característica única. Zhao Ai apenas deu área uma olhada antes de seguir atrás de Margaret e sim em direção à recepção. Assim que entraram, Zhao Ai não pôde deixar de encarar por um momento. O interior foi renovado de forma linda. Havia um bar dentro do salão e até saguão para relaxar. Carpete cobria os pisos e papéis de paredes lindos cobriam as paredes. Viver em outro mundo. Capítulo 1093. A caverna era realmente linda. Zhao Ai não esperava isso. Se não visse como era o exterior, então teria pensado que havia acabado de entrar em um hotel. Sim, Zhao Ai e Margaret prosseguiram para o balcão. Atrás desse balcão não estava um humano, mas sim um robô. Sim, disse, traga o cartão do quarto preparado para a Academia Ascender dos Ashley. O robô assentiu antes de tirar 2 cartões e entregá-los para Sim. Depois de receber os 2 cartões, Sim lhes deu a Margaret e disse, Instrutora Margaret, esses são os quartos preparados para sua academia. Por favor, descanse primeiro. Margaret pegou os cartões do quarto e então deu um aceno educado. Obrigado, Sr. Sim. Depois disso, levou Zhao Ai na direção de seu quarto. Assim que os dois chegaram na frente do elevador, as portas se abriram de repente. Do outro lado das portas estavam 7 pessoas usando roupas de mago. Esse grupo variava de jovem a velho. No centro do grupo estava um homem de meia idade. Esse homem era muito magro com um bigode como de um rato. Ele parecia particularmente irritante. O homem tinha roupas de mago amarelo dourado de aparência cara. Vendo essa pessoa, Zhao Ai não pôde deixar de encarar. O homem era um dos raros magos de metal. Não havia nenhuma magia para o elemento metal nos reinos inferiores. Apenas pessoas que nasceram no campo máquina teriam um talento nesta área. Além disso, foi registrado por muitas pessoas que a magia de metal era mais difícil de lidar. Naturalmente, isso não significava que as outras magias elementais eram inferiores ao elemento metal. Seu poder também dependia da habilidade do mago. Mesmo que a pessoa tivesse uma espada inigualavelmente boa, se caísse nas mãos de um idiota, ainda era impossível para um idiota usar o poder da arma. Magia também era igual. O único, porém, era que os magos de metal eram mais raros que os magos dos outros elementos. E com os ataques fortes e magias defensivas do elemento metal, era considerado como o elemento mais difícil de lidar. Nos últimos dias, Zhao Ai também tinha consumido conhecimentos sobre magia de metal. Contudo, ficou desapontado. Não havia nada de especial na magia de metal. Era como qualquer outra magia no campo máquina. Era só que a magia de metal exigia um físico especial, o que era muito raro. Na verdade, uma pessoa podia estudar magia de metal nos reinos inferiores. Contanto que tenham um físico compatível com a magia de metal, eram capazes de estudar magia de metal. As pessoas nos reinos inferiores com o físico do elemento metal eram seres que desafiavam o céu. Embora não tenham nenhum método de cultivo, seus corpos sozinhos os tornaram formidáveis. Portanto, lentamente foram capazes de fazer sua fama na sociedade. No continente Ark, eles eram conhecidos como bruxos divergentes. Era apenas uma pena que não havia nenhum método de cultivo para o elemento metal. Ou então haveria magos de metal nos reinos inferiores. Atrás deste mago de metal estavam outros 6 magos. As idades dessas pessoas variavam muito. O mais velho deles já tinha cabelos brancos enquanto o mais jovem parecia ter quase 30 anos. Suas expressões também variavam. O velho mago tinha um olhar sombrio como se tivesse perdido o interesse em tudo. Jeans e os outros tinham os mesmos olhares no passado. Quanto ao mago mais jovem, parecia muito arrogante, assim como o mago Frey que Zhao Ai encontrou. Vendo essas expressões, parecia que a Academia Ascender tinha a mesma atmosfera. Ainda assim, Zhao Ai não disse nada. Ele não queria entrar em contato com essas pessoas. Afinal, ele não era um santo. Se não estivesse tentando sobreviver na academia,
Ele poderia nem mesmo se importar com Jeans e os outros. Nesse tipo de ambiente desconhecido, não era sensato se intrometer no negócio das pessoas. Não lhe traria nenhum benefício, apenas riscos. Zhao Ai não planejava se misturar com essas pessoas, mas a outra parte na verdade parou depois de sair no elevador. Com o fino mago na liderança, ele olhou para Margarete com olhos brilhantes. Parece que estava abrigando intenções malignas. Isso fez seu coração afundar. Zhao Ai foi capaz de ver a reação de Margarete quando Xin lhe disse sobre as outras academias presentes. Vendo a expressão no rosto do mago magro, parece que haveria um confronto. O mago olhou para Margarete e sorriu de repente. Margarete, não esperava que sua academia enviasse você para o exame. Geralmente, eram aquelas velhas tartarugas que viriam aqui. Ver você é raro, realmente raro. Margarete olhou para o mago, e com uma voz fria ela respondeu, Jin Shangji, por que você está falando comigo com sua boca fedorenta? Quer que eu te ensine uma lição? Era óbvio que esse Jin Shangji temia um pouco Margarete. Depois de uma breve pausa, bufou friamente e disse, Margarete, não esqueça onde você está. Essa não é sua academia. Se você ousar fazer um movimento aqui, então se não eu, outra pessoa cuidará de você. Certo, parece que os talentos da sua academia têm ficado cada vez menores. Desta vez, apenas um veio fazer o exame. Que pena. Margarete apenas bufou friamente e não disse mais nada. Então deu a volta e entrou no elevador. Vendo que Margarete não se importou com ele, Jin Shangji bufou friamente e levou os outros magos adiante. Sim organizou para a academia da família Ashley ficar no 8º andar. Depois que Margarete estabeleceu as coisas em seu quarto, ela entrou no de Zhao Ai. Zhao Ai rapidamente convidou Margarete para se sentar e então ofereceu um copo de chá. Em seguida, sentou no lado oposto dela. Ele sabia que ela tinha algo a dizer, então aguardou. Com certeza, Margarete olhou para Zhao Ai e disse, você deve ter ouvido o que o Xin disse. Além da nossa academia, também tem a Academia Adam e a Academia Wild. A Academia Wild é um instituto para guerreiros, eles não têm conflito de interesse conosco. A família Northuil por trás tem até mesmo um relacionamento amigável com a família Ashley. Portanto, você não tem que se preocupar com eles. Zhao Ai assentiu. Ele não sabia bem sobre o relacionamento entre as várias influências no campo máquina. Embora tivesse procurado por isso na internet, não conseguia acreditar em nada online. Margarete continuou, no entanto, você precisa prestar atenção à Academia Adam. Por trás da academia está a família Adam. Nossas duas famílias têm um rancor contra o outro. Por causa disso, não importa qual academia, se um talento extraordinário surgir, a outra parte fará o seu melhor para exterminar aquele talento. Desta vez, Jin Shangji viu você. Ele deve estar ciente que você vai se juntar à família Ashley. Eles têm 6 pessoas desta vez, então definitivamente tentarão fazer um movimento durante o exame. Você precisa ter cuidado. Zhao Ai assentiu e disse, fique tranquila, vou prestar atenção neles. Margarete suspirou, não quero que você faça o julgamento neste momento, mas sua força já chegou nesse nível. Seria inútil você aprender o básico. Embora o campus símbolo ósseo não aplique os métodos de treinamento brutal, exames como esses são inevitáveis na academia. E você só pode se juntar ao acampamento depois que passar no exame. Neste exame, aqueles mais perigosos não são as bestas e fantasmas maliciosos. Ao invés disso, você precisa ficar alerta contra aqueles que farão o exame com você. Você não saberá quando farão um movimento, então não confie em ninguém. Se necessário, mate-os. Entendeu? Zhao Ai assentiu, sim, entendo. Margarete deu um aceno e acrescentou, tenha um bom descanso. Sim, vai te dizer sobre o conteúdo do exame amanhã. Você deve se preparar também. Você pode sair e comprar as coisas que precisa. O dinheiro que você tem no seu cartão de identidade pode ser usado aqui também. Vendo Zhao Ai acenar, Margarete se virou e saiu do quarto. Zhao Ai imediatamente usou seu dispositivo antivigilância para ver se havia algum dispositivo de monitoramento do quarto. Com certeza, foi capaz de descobrir dispositivos de monitoramento. Além disso, parecia que esses dispositivos não foram instalados recentemente. Isso deixou Zhao Ai curioso. Depois de remover os dispositivos de monitoramento, Zhao Ai deu uma boa olhada no seu quarto. O local não era muito grande.
Havia apenas duas salas, uma sala de estar e então um pequeno banheiro que tinha uma banheira dentro. Zhao Ai sabia que Margaret era a única na porta ao lado. Além disso, o isolamento acústico não era bom. Por causa disso, Zhao Ai não deixou as meninas saírem. Ao invés disso, foi para sua cama, abaixou as cortinas e então entrou no espaço. Depois de retornar ao espaço, Zhao Ai imediatamente começou a cultivar. Ele acabou de descobrir que o exame pode ser mais perigoso do que imaginava. Por causa disso, precisava ficar mais familiarizado com sua força assim que possível. Condensando formações mágicas, experimentando combinações de formações mágicas e até tentando soltar ki de espada. A carga de trabalho de Zhao Ai aumentou. Embora as meninas estivessem preocupadas com ele, elas não o impediram. Elas sabiam que o trabalho duro de Zhao Ai apenas faria suas vidas no campo máquina muito melhor e confortável. Por causa disso, decidiram ser diligentes em lidar com os outros assuntos de Zhao Ai. Elas garantiram que Zhao Ai comesse bem, descansasse bem e sempre estivesse em sua melhor condição. Depois de praticar por várias horas, Zhao Ai foi descansar. Ele entenderia o conteúdo do exame amanhã. Talvez possa até começar imediatamente. Zhao Ai não ousou se cansar neste momento, já que afetaria sua condição amanhã. Viver em outro mundo. Capítulo 1094. A recepção da academia parecia similar a qualquer hotel comercial. E além dos quartos, também havia áreas que permitiam os magos e guerreiros praticarem, bem como salas de conferência. Essa sala de conferência não era a sala com uma mesa redonda que as pessoas normais pudessem pensar. Ao invés disso, essa sala parecia mais com uma sala de aula. Havia uma pessoa na frente enquanto as outras sentavam nas cadeiras. Sim estava na frente da sala enquanto Zhao Ai e os outros sentaram nas cadeiras. Além de Zhao Ai e Margaret, o grupo de 7 de Jin Shangji também estava presente. Além disso, também havia 5 pessoas que pareciam com guerreiros. Eles eram pessoas da Academia Old. Assim como Margaret disse, as pessoas da Academia Old foram muito educadas com eles. Assim que entraram na sala de conferência, seu instrutor cumprimentou Margaret e compartilhou algumas palavras. Quando todos sentaram, Sim fez um gesto na direção da pequena parede atrás dele. Na parede estava um trecho de mapa. Neste mapa estavam quantidades deslumbrantes de túneis de mineração. Felizmente, nesta teia de aranha de rede de túneis, havia linhas verdes que atravessavam eles. Também havia túneis que tinham linhas e pontos vermelhos. Sim apontou para as linhas vermelhas e disse: esses são velhos túneis de mineração. Os fantasmas maliciosos apareceram nesses túneis antes, então enviamos pessoas para checá-los com frequência. Assim que um fantasma malicioso for localizado, informaremos imediatamente as academias para que possam enviar as pessoas para destruí-los. Depois disso, Sim apontou para os pontos vermelhos e disse: neste túnel em particular, fantasmas maliciosos e criaturas aparecem com frequência. Não sabemos o que está acontecendo dentro. O que sabemos é que algumas mudanças severas ocorreram e algumas criaturas mortas-vivas apareceram. Algumas vezes, bestas mutantes aparecem também. Neste momento, existem 5 fantasmas maliciosos e mais de 100 mortos-vivos dentro. Não exploramos totalmente o túnel, então não podemos desconsiderar outros perigos. Margaret levantou as sobrancelhas e disse: Senhor Sim, quanto tempo se passou desde que você explorou esse túnel? Por que há tantos fantasmas maliciosos? Sim imediatamente respondeu: exploramos o túnel todo mês. Não é necessariamente que esses fantasmas maliciosos tenham sido produzidos neste túnel. Eles podem vir de outros túneis e acabaram aqui. Esse túnel é muito grande e a energia sombria dentro é muito forte, muito adequada para criaturas sombrias viverem. Acho que é por esse motivo que existem tantos fantasmas maliciosos. Margaret assentiu e disse: é necessário estar em equipes durante o exame. Sim balançou sua cabeça e disse: este velho não exigiria isso. Depende do arranjo que sua academia fez. Se você quiser fazer uma equipe, então você pode fazer. Está tudo bem fazer o exame sozinho. Margaret franziu a testa. Todos aqueles fantasmas maliciosos estão dentro do mesmo túnel? Como uma pessoa pode fazer o exame sozinho? Sim forçou um sorriso e disse: Instrutora Margaret, acho que você entendeu errado. Esse túnel é muito grande, não é menor que a cidade mineira.
Por causa disso, existem buracos neste túnel que levam a outros túneis. Pode-se dizer que esse túnel se estende em todas as direções, como um labirinto. As equipes podem ter mais problemas em pegar um fantasma malicioso, mas ficarão seguros. Por outro lado, aqueles que estão sozinhos podem achar fantasmas maliciosos com facilidade, mas estarão em mais perigo. Ouvindo as palavras de Sim, Margaret entendeu o que ele queria dizer. Quer fosse Sim ou Margaret ou os outros, todos sabiam que o elemento mais perigoso neste exame não eram os fantasmas maliciosos, eram os outros examinados. Por causa disso, entrar em uma equipe era muito mais perigoso do que ir sozinho. Neste momento, Jin Changji bufou friamente e disse: algumas pessoas realmente querem tirar vantagem dos outros já que só tem um candidato em problemas. Nossa academia Adam já tem 6 pessoas como uma equipe. Não podemos ter mais pessoas dentro. Raiva piscou nos olhos de Margaret. Porém, não demonstrou. Ela só estava perguntando o que estar em uma equipe significava. Fazer o exame em equipe individualmente era diferente. As equipes não tinham permissão para se atacar. Margaret também não estava ciente da força atual de Zhao Ai. Na sua mente, Zhao Ai era no máximo um mago de primeiro nível. Ser capaz de fazer formações de 5 camadas já seria bom para ele. Mas com sua força atual, entrar no exame sem uma equipe seria perigoso. Agora, após Jin Changji falar, era impossível para Margaret preparar uma equipe. Ela não pôde deixar de suspirar. Zhao Ai era o melhor talento do campo símbolo ósseo em vários anos. Ela não queria perder Zhao Ai neste exame. Enquanto suspirava, Margaret começou a pensar sobre retirar Zhao Ai do exame. Porém, sabia que seria impossível. Uma vez que as pessoas entraram na área do exame, os participantes não eram mais capazes de se retirar. Era até mesmo impossível admitir a derrota antes do tempo. Margaret começou a se culpar por não se preparar bastante. Ela devia ter investigado o exame de antemão. Ela não esperava encontrar a Academia Adam. Zhao Ai pode ter tido azar desta vez. Contudo, como as coisas se desenvolveram até este ponto, Margaret não podia mais recuar. Ela só bufou friamente quando se levantou e se aproximou do líder da Academia Wild e disse: olá, Sr. Dan, que tal formar uma aliança com minha academia? O instrutor da Academia Wild não pode deixar de ofegar após ouvir Margaret. Então virou sua cabeça na direção de Jin Changji. Normalmente, ele concordaria com o pedido de Margaret. Afinal, uma equipe de guerreiro mago podia exibir ainda mais poder. Mas desta vez, a Academia Adam estava presente, e trouxeram 6 com eles. Por outro lado, a Academia Wild só tinha 4 examinados. A Academia Ashley e a Academia Adam tinham um rancor contra o outro. Ter Zhao Ai com eles definitivamente traria perigo à equipe da Academia Wild. Após ver a expressão no rosto do instrutor Dan, o coração Margaret não pôde deixar de afundar. Ela sabia o que ele estava pensando. Porém, Margaret não podia culpá-lo. Então antes que Dan pudesse responder, Margaret apenas assentiu e disse: está tudo bem se não quiser. Então se virou e saiu, incorrendo ao ridículo de Jin Changji. Vendo o olhar de Jin Changji, Zhao Ai virou sua cabeça para Margaret e sussurrou: instrutora, será um problema se muitas pessoas morrerem nos túneis? Depois de ouvir Zhao Ai, Margaret não pôde deixar de encarar. Então ela se virou para ele. Embora o sorriso de Zhao Ai fosse o mesmo, o coração de Margaret ficou frio. Ela sabia que Zhao Ai pretendia matar após ouvir suas palavras. No entanto, nenhuma intenção assassina pode ser sentida do corpo dele. Sua linguagem corporal parecia como se estivesse falando com um amigo. Esse tipo de performance mostrou que Zhao Ai tinha matado muitas pessoas no reino inferior. Quanto mais uma pessoa mata, mais pesada seria a aura assassina dela. Se uma pessoa matasse 100 pessoas, a aura assassina no seu corpo seria muito pesada. Se uma pessoa comum se deparasse com elas, a aura assassina seria o bastante para amedrontá-las. Porém, uma vez que uma pessoa mata mais de 1 milhão de pessoas, seriam capazes de aprender a como ocultar sua intenção assassina. Mesmo que matassem, eles não emitiriam nenhuma intenção assassina. Pode-se dizer que se uma pessoa puder ocultar bem sua intenção assassina, então definitivamente seriam assassinos. Uma pessoa que matou 1 milhão de pessoas. Margaret tinha visto muitos diabos que ascenderam dos reinos inferiores. Porém, essas pessoas ainda estavam longe de matar 1 milhão de pessoas.
Essas pessoas não conseguiam ocultar sua aura assassina. No caso de Margaret, ela só viu uma pessoa que foi capaz de ocultar sua aura assassina. Essa pessoa era um membro central da família Ashley que foi ao campo de batalha dos Seis Reinos por muitos anos. As pessoas que voltaram deste julgamento de fundação se tornaram extremamente poderosas. Mas mesmo assim, essa pessoa ainda mostraria sua aura assassina uma vez que perdesse seu temperamento. Ele era diferente de Zhao Ai que podia ocultar completamente sua aura assassina. Isso apenas significa que Zhao Ai não tinha só matado 1 milhão de pessoas. Pensar sobre esse número era aterrorizante. Uma pessoa matando 1 milhão, que conceito era esse? Pessoas comuns muito teriam ficado insanas de matar tantas pessoas. E agora, Zhao Ai parecia com uma pessoa normal. Ele até dava às pessoas um sentimento muito ensolarado. Tal pessoa na verdade era assustadora. Ele certamente era um personagem anormal. Zhao Ai não esperava que suas poucas palavras invocassem tantos pensamentos em Margaret. Se soubesse sobre os pensamentos dela sobre sua aura assassina, definitivamente ficaria sem palavras. Os pensamentos de Margaret acabaram em um instante. Então respondeu: não, não haverá nenhum problema se você matar aquelas pessoas. Zhao Ai assentiu. Neste momento, Sim olhou para Margaret com simpatia. Então virou sua cabeça para os outros e disse: há mais de uma dezena de entradas para este túnel. Todos vão entrar juntos ou separados. Embora Margaret soubesse que Zhao Ai tinha matado muitas pessoas, ela ainda não tinha certeza sobre sua força. Então foi a primeira a responder: iremos por conta própria. Sim assentiu e então olhou para a Academia Adam e a Academia Wild. Os dois também escolheram irem separados. Sim assentiu e disse: tudo bem, então vocês três devem preparar as coisas e então comer. Vou organizar 3 carros para vocês. Esses carros enviarão vocês para o túnel e aguardarão pelo seu retorno. Embora não possamos ver o que acontece no túnel, nosso povo estabeleceu um alarme dentro. Uma vez que você matar os fantasmas maliciosos e mortos-vivos, o alarme vai parar. Então iremos informar vocês que o exame terminou. Vocês têm 3 horas para se prepararem. Depois de 3 horas, voltem aqui e vou levá-los até seus carros. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.